Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Renata Balbino de Matemática e hoje nós vamos trabalhar assuntos relacionados à circunferência. Vamos ver arcos côngruos, transformações de unidades de medidas de circunferência e também relações dentro dessa circunferência com o comprimento dela e de seus arcos. Então, nós primeiro vamos ver aí quais são os primeiros objetivos de nossa aula. Temos que reconhecer o que é um ângulo central. Central de onde, como, né? De onde que você vê esse centro desse ângulo. E depois, calcular o comprimento de uma circunferência para poder calcular também o comprimento de um arco. Vamos começar vendo um exemplo de aplicação de circunferência. Pense aí em casa como que seria um aeroporto circular, ou seja, que a pista seja no formato de uma circunferência. A gente imagina que essa imagem é de mentira, mas ela não é. Até deixei a fonte aqui para vocês. É de um aeroporto na Holanda, tá? Então tem a pista circular, é chamada pista infinita. Por quê? Porque podem pousar ou decolar 2 ou mais aviões. Eu li lá 2 a 3 aviões que podem ao mesmo tempo estar decolando ou pousando. Por que a gente diz que é infinita? Porque se a gente for parar para pensar nas nossas pistas aqui, um avião tem que decolar para que outro possa pousar, porque tem um início e tem um fim. Nessa pista, como ela é circular, um avião pode estar decolando e o outro pousando ao mesmo tempo. Então fica a curiosidade aí para vocês verem a aplicação de circunferência. E nessa circunferência nós temos um comprimento que a gente ainda vai trabalhar neste vídeo. Então vamos entender um pouquinho a respeito de ângulo central. Então o ângulo é a medida que tem de uma inclinação formada por duas semi-retas, tá? Por que semi-retas? A gente sabe onde começa e não sabe onde termina. Então essas semi-retas têm um começo, uma origem coincidentes e a região formada pela abertura dessas semi-retas para essa inclinação é chamada de ângulo. E é central porque é relativa ao centro de uma circunferência. Nós estamos trabalhando com a matemática, em específico a circunferência trigonométrica, que é aquela que tem o raio unitário. Então, nós vamos relembrar aqui um pouquinho a transformação de unidades de medidas para ângulos. Quero chamar a atenção de vocês que para medir ângulos, nós podemos usar as unidades de grau e radianos, ok? Então aqui eu tenho uma questão de um vestibular lá de São Paulo. Das 16h30 até as 17h10, o ponteiro das horas de um relógio percorre um arco em radianos de... Então os arcos possíveis, eles são dados em radianos. Então, aqui nós temos o posicionamento dos ponteiros que parte aqui na primeira imagem de 16h30 e na segunda à sua direita das 17h10. Então, se a gente analisar aqui o quanto que o ponteiro percorreu, das 16h30 até as 17h10, ele percorre 40 minutos, tá? 40 minutos de relógio. O ponteiro das horas percorre 30 graus de uma hora para outra. Como é que a gente sabe que é 30 graus, gente? De 0, que seria o 12, até o 1, eu tenho uma partezinha, 1/12 do 360 graus. Veja, 1/12 porque ali eu tenho 12 horas, ok? Então, se o meu arco, se a minha circunferência toda tem 360 graus, se eu dividir o 360 por 12, eu tenho o ângulo de 30 graus. Então, a cada hora, o meu ponteiro de hora percorre o ângulo de 30 graus, tá? Então, lembre-se aí de onde que eu tirei a nota lá no seu caderno, que o 30 graus veio do 360 dividido por 12. Então, a gente tem essa informação, que o 30 graus é 1 hora. A gente não sabe quanto é o ângulo lá de 40 minutos de relógio. Então, nós vamos ter que transformar o 30 graus em radianos. Por quê? Porque o exercício pede a resposta em radianos, tá? Então, aqui eu deixei já indicado para vocês, 30 graus é π sobre 6 radianos. Essa informação também vem da nossa circunferência trigonométrica, de que 180 graus equivale a π. Então, 180 dividido lá por 6, 180 dividido por 6, eu tenho o 30 graus. Então, continuando, aqui eu fiz uma regrinha de 3 simples, π sobre 6,
que é o 30 graus, equivale a 60 minutos, que é 1 hora. O x, que eu não sei qual que é o ângulo em radianos, equivale aos 40 minutos, que foi o que o ponteiro percorreu das 16h30 até as 17h10. Multiplico o cruzado e vou isolar o x. Quando eu isolo o x, eu chego de que o ângulo percorrido foi de π/9 radianos. Então, eu deixo a dica para vocês refazerem esse exercício em casa, até testem com outros horários, outros tempos, para você poder calcular aí ângulos em radianos e depois pode transformar para grau também. Então, a resposta correta, alternativa C, π/9 radianos. Então, vamos dar sequência olhando aqui aquela definição do ângulo central. Deixo a imagem sempre indicando que, se ele é um ângulo central, a sua origem coincide com o centro da circunferência trigonométrica, tá? E o ângulo formado alfa, ele vai estar indicado por pontos que estão sobre a circunferência trigonométrica também. Então, o ângulo central, você grava lá que ele tem a origem coincidindo com o centro da circunferência. Essa que é o mais importante. E nós temos aí medidas de arcos. O que são os arcos? O arco é aquela medida que está sobre a circunferência, mas que ela é delimitada pelo ângulo. Que ângulo? O ângulo que vai de A, passa pelo centro e chega até B. Se você pegar essa circunferência, corta esse pedaço do arco e estica, esse comprimento é chamado comprimento de arco. Arco é uma coisa, a circunferência é o arco inteiro, é o comprimento inteiro de uma circunferência toda, tá? Então, a medida do arco AB vai ser ali na nossa figura o segmento que vai de E até F. E a medida do ângulo, veja, o ângulo seria aquela região, aquela inclinação toda que é delimitada por A, que vai até O e vai para B. Como é que você faz aí para lembrar a diferença de um e outro? Se você quer falar de ângulo, lembra do pedaço inteiro da pizza. Tudo que você vai comer da pizza, tudo aquilo é o ângulo. Uma pizza redonda, tá, gente? E o que seria o arco? O arco seria somente a borda recheada da pizza, somente a borda. Então, aquele comprimento da borda, quando você coloca na régua, é comprimento de arco, tá bom? Então, aí para a gente calcular o comprimento, a gente ainda vai ver nessa aula. Vamos esperar mais um pouquinho, vamos devagar. Então, tá aqui, o ângulo central é um comprimento, desculpa, é definido pela origem da circunferência trigonométrica. E como que eu obtenho esse ângulo central? Isso aqui a gente vai usar bastante, vocês vão usar bastante, tá, gente? Como que a gente obtém o ângulo central em radianos, tendo o comprimento do arco e o raio da circunferência? Para eu obter isso, o ângulo será este comprimento do arco dividido pelo raio da circunferência em que esse ângulo está inscrito, ele é central, tá? Então, fazendo essa diferença, você vai ter, essa divisão do comprimento do arco pelo raio da circunferência, você terá o quanto vale o ângulo central dado em radianos. É claro, você depois pode transformar para graus, se o caso o exercício peça, mas a princípio você não pode esquecer que ele será dado em radianos, ok? Então, aqui eu deixei indicado para vocês, no lugar do EF, que é aquele segmento de reta que indica o comprimento do arco, eu deixei como L. Aparece muito como L essa distância que vai de um ponto até outro sobre um arco da circunferência, tá? Então, pode aparecer como um segmento de reta dessa forma, começa em E, termina em F, ou como L, uma distância. Então, aqui, da onde que sai aquela relação? Sai da regra de 3, tá, pessoal? Então, quando a gente vai falar de comprimento de circunferência, a circunferência inteira tem de comprimento 2 vezes π vezes r. Estou falando de comprimento, o π vale 3,14. Anota lá, é sério. Se eu estou falando de ângulo, a circunferência inteira em radianos tem 2π. Nesse caso, o π vale 180. Então, falei em comprimento, o π vale 3,14. Falei em ângulo, o π vale 180, tá? Isso é muito importante para você não confundir, chegar na hora de fazer o exercício e não saber o que coloca onde. Então, é só você distinguir aí comprimento e ângulo. E
aquele comprimento do arco relacionado ao ângulo alfa, por isso que ele é dado em radianos. Aqui ele já está em radianos. Então vamos praticar um pouquinho, né? Bastante coisa para você praticar aí sozinho em casa, mas depois eu tô aqui contigo para a gente fazer junto. Então, qual é a medida em radianos de um arco de 20 centímetros de comprimento contido numa circunferência de raio de 8? Então, o que você tem? Você tem a medida do arco e você tem a medida do raio da circunferência. Como que você acha o ângulo que está aí central a essa circunferência?
Vamos lá então, pessoal, calcular o ângulo central de um arco que tem 20 centímetros de comprimento, de uma circunferência que tem 8 centímetros. Deixei indicado os dados desse problema, então o L, que é 20 centímetros, o raio, 8 centímetros, e o ângulo central, que é aquele que eu não sei. Deixei também aqui do ladinho, a princípio, né, até vocês se familiarizarem na resolução dos exercícios, a regra de 3 que é usada. Então, o comprimento para 2πr, que é a circunferência inteira, é relativo ao arco de 2π, ou seja, o 360 graus, aqui dado em radianos. E o L, que é o comprimento do arco, seria o meu ângulo alfa, que é o x da questão. É o que a gente quer descobrir, qual é o valor desse ângulo em radianos. Então, eu vou substituir, na hora de multiplicar cruzado, somente o L por 20 centímetros e o raio por 8 centímetros, porque são dados do meu exercício. E na hora de isolar, eu vou isolar o alfa, porque a minha pergunta é qual é o ângulo central. Na hora que eu isolo o alfa, π dividido por π é 1, 2 dividido por 2 é 1 e 20 dividido por 8 é 2,5 radianos. Então, aqui eu tenho a resposta do ângulo em radianos. Não se esqueça que você também pode transformar para graus fazendo a regra de 3, ok? Então, vamos continuar com mais um exercício de prática, porque quem não pratica não aprende, né? Então, aqui eu tenho um exercício similar, com uma figura aqui para vocês se guiarem um pouquinho melhor. Então, um pêndulo tem 15 centímetros de comprimento e no seu movimento, suas posições extremas formam um ângulo de 60 graus. Veja, o ângulo dado em graus, né? Qual é o comprimento do arco que a extremidade do pêndulo descreve? Então, aqui, veja, eu tenho os dados, eu fiz questão de passar aqui para que vocês anotem os dados, e o ângulo de 60 graus, e aqui a figura do pêndulo. Aqui na imagem para vocês, na hora de vocês resolverem, vocês já têm aqui os dados, vocês já sabem que o que vocês querem calcular aqui é o comprimento desse arco. Então, fica aí um tempinho para vocês calcularem. Não se esqueçam que se o ângulo está em graus, você deve transformar para radianos, senão suas operações aí estarão erradas.
Vamos lá então, pessoal, para a resolução de mais um exercício. Então, a primeira coisa eu tenho os dados, que é aquele raio da figura 15 centímetros, o ângulo 60 e o comprimento do arco. Lembra que a pergunta é qual é o comprimento do arco? Que pode ser indicado por L ou por um segmento de reta. Não sei. Eu sei que o comprimento da circunferência inteira é 2 vezes π vezes r. Aí o que eu fiz? Eu calculei o comprimento da circunferência inteira, que é 94,2. No lugar do π, eu coloquei 3,14 e no lugar do r eu coloquei 15, que é o valor do raio. Lembre-se que se trata de um comprimento. π vale 3,14. Eu tenho o comprimento da circunferência inteira, só que eu quero o comprimento da circunferência do arco, que é 60 graus. Então, eu vou tentar procurar aí esses 60 graus se eu não quiser transformar ele para radianos para usar aquela outra fórmula, tá? Então, aqui a gente sabe que os 60 graus é o quê? 360 dividido por 6, ou seja, 1/6 de toda a circunferência. Então, se o ângulo é 1/6 de toda a circunferência, para eu calcular o comprimento de 1/6 de toda a circunferência, eu pego todo o comprimento da circunferência e divido por 6. Dessa forma, o arco descrito pelo ângulo central de 60 graus é igual a 15,7 centímetros. Então, se você não quiser fazer dessa forma, você pode aplicar diretamente a fórmula também do comprimento. Só tem que lembrar antes de colocar o ângulo em radianos, ok? Então, na aula de hoje, nós vimos os conteúdos relativos a ângulo central, comprimentos de arcos e comprimento de circunferência. Eu espero que vocês continuem estudando, fazendo as atividades e não deixem de assistir às aulas. Até a próxima!